Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma tarde de estudo. E eu vou passar, sem mais delongas, a palavra para Cidinha e para o Arruda, que vão conduzir o estudo dessa tarde. Está com vocês, meninos. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Agradecido, ué. Bom estar com vocês aqui hoje. Bom estar com vocês também, ué. Vai, senhor. Então, vamos conversar, né? Vamos fazer uma breve leitura para a gente iniciar nosso encontro. Minutos de sabedoria. Mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento o atingir, como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para outro, torcendo as mãos, esmurrando a mesa. Não. Sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá grande parte da sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si. Então, eu convido a todos, nesse momento, fechar os olhos, refletir um pouco na breve mensagem, buscando a sintonia com o alto, com nossos mentores amigos. Rogar a Jesus que nessa tarde e noite esteja conosco, nos abençoando, nos trazendo a sua paz, nos clareando os nossos entendimentos, o nosso raciocínio para a mensagem do Evangelho, para a compreensão da mensagem do Evangelho que iremos conversar nessa tarde. Abençoa, Senhor, os nossos lares, mas principalmente os lares das pessoas que nesse momento encontram em inquietações, em problemas, conflitos, enfim, Senhor, todos os irmãos nossos que nesse momento passam por aflições. Quanto a nós, apenas agradecemos por essa oportunidade de aqui juntos podermos, mais uma vez, estudar o seu Evangelho, ampliar os nossos conhecimentos e, ao mesmo tempo, buscando pôr em prática essas lições. E assim, Mestre Jesus, com a certeza da sua presença entre nós, queremos iniciar o nosso encontro desta tarde, dizendo muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos projetar aqui o nosso material. Então, é isso, gente. Nós escolhemos esse tema hoje, inquietações, que também são preocupações, porque a nossa vida nos dias de hoje, ela passa por tribulações, né? São anseios, são buscas por melhorias que muitas vezes nós buscamos, e a correria do dia a dia também nos causa essas inquietações, excessos de atividades que muitas vezes nós incorporamos em nossa vida, e como consequência disso, geram ansiedades que muitas vezes levam ao adoecimento das pessoas. Então, esse tema de hoje, esse tema de hoje à tarde, vai nos auxiliar a compreender melhor os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita a respeito desse tema. Então, eu vou passar aqui a palavra para a dona Cidinha, para ela dar sequência ao nosso estudo da tarde. Que todos nós possamos assimilar o máximo, aproveitar o máximo desses momentos breves que nós estaremos juntos. Então, gente, nós vamos começar com 3 perguntinhas, né? Essas 3 perguntas que vocês estão vendo aí. As suas demandas do cotidiano têm lhe causado inquietações ou preocupações?
que a gente foi buscar no dicionário e percebemos que há uma leve diferença entre inquietações e preocupações. A preocupação, ela é uma prevenção, é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito, causando um sofrimento moral. E a inquietação é agitação, é um estado de preocupação, é desassossego que impede o repouso, a paz, a tranquilidade, e causa o nervosismo, né? Então, tem essa leve diferença, mas que geralmente a gente entende como inquietação e preocupação sendo a mesma coisa. Então, na vida de vocês, essas demandas do cotidiano têm lhe causado inquietações ou preocupações? O que é que vocês me dizem? Vamos fechar a câmera. Eu acho que é difícil achar uma demanda que não nos cause inquietação ou preocupação, né? É difícil. A gente, verdade. nos dias de hoje, são muito mais comuns as demandas, as atividades, as tarefas que nos trazem e nos causam, ou que a gente se deixa inquietar e se deixa preocupar, do que aquelas que a gente consegue executar sem esses dois sentimentos, essas duas emoções. Mas, geralmente, o que nos causa preocupação é a gente estar pensando em como no futuro, né? Tá se prevenindo, tá cuidando do que é que nós vamos ter para o futuro, ter fazer um pé de meia, para na velhice estar, ou então estar bem, né? Sossegado. Sim, nesse aspecto, a preocupação vem associada a um planejamento, exato. Então, tem pessoas que, olha só que interessante, né? Tem pessoas que não se planejam, e aí se preocupam nesse estado de inquietação, quando a coisa aperta, né? Fala assim, puxa, não me planejei. Aí a pessoa fica inquieta, e fica realmente agitada e tenta correr atrás do prejuízo. Aquela que se planeja acaba se preocupando porque nesse planejamento vai antecipando coisas, antecipando possibilidades para exatamente se preparar, ter ali um plano B e tal. Então, acaba que é difícil a gente se livrar mesmo dessas inquietações e preocupações, tanto planejando quanto não planejando, né? Eu, pelo menos, tenho grande dificuldade, porque eu gosto de planejar minhas coisas e o planejamento, às vezes, me causa essas inquietações, essas preocupações, porque eu tento antecipar situações, aí vem um pouco de ansiedade e tal. Eu vi no título na capa dos slides, né, que fala que viveu hoje, que vocês colocaram lá, e eu acho que é um pouco disso. A inquietação e a preocupação vem quando a gente tenta viver o amanhã, antes da hora, né? Então, será negligência não se preocupar? Negligência com a própria vida, com a família, com o trabalho, será que não é negligência a pessoa não se preocupar? Eu vou deixar o povo falar aí, que eu já falei demais. Fala, povo. Eu acho que tem que existir a balança do equilíbrio, né? Eu acho que tem que haver a preocupação, tem que haver essa inquietação, porque essa inquietação faz parte do crescimento do indivíduo, porque ele tem que se movimentar, porque se ele não tivesse uma certa inquietação, de uma forma assim também controlada, e uma preocupação também, ele não consegue se programar, como o Adriano estava colocando agora há pouco. Eu acho que ter essa inquietação é causar esse movimento de forma de crescimento, né? de melhoria, não só melhoria física, né? No aspecto físico, porque a gente tem que ver o físico e ver o que a gente precisa aqui no campo onde a gente vive, né? Mas também ter essa preocupação e essa inquietação, porque se você for água morna, ficar em cima do muro, você não cresce, você não desenvolve, você não progride, você não avança, né? Então, ter essa inquietação é importante também. Não pode ser aquela coisa exacerbada, aquela coisa assim que vai causar uma dificuldade maior para o indivíduo, mas ter um equilíbrio, né? Eu lembro agora, vocês colocando, eu estava lembrando de uma palestra que eu assisti do Arthur, e ele falava sobre essas questões também, que eu achei muito interessante,
que é essa questão do movimento mesmo, né, de que a gente vive. Uma amiga minha que ela falava sempre que a gente tem que viver no caminho como se fosse numa carroça carregando abóboras, né? E aí, à medida que o caminho, quando essas abóboras vão se movimentando, elas vão se encaixando, vão se moldando ali, né? Que aí a gente falava muito que era o caminho abóbora, mas exatamente essa condição, dessa preocupação, dessa inquietação, você vai se encaixando, você vai se moldando, você vai adequando de acordo com a necessidade que você vai passando ali na vida. Talvez só colaborando aí com o que o Robson disse, talvez a palavra não fosse preocupação, né? De repente a gente usasse uma outra palavra, talvez cuidado, né? O cuidado Atenção, né? O cuidado, a atenção com as coisas do cotidiano, talvez ajudasse um pouco mais do que preocupação, porque você já vai lá na preocupação, você já vai iniciar já preocupado, então vai ficar mais difícil ainda de solucionar os problemas, né? Já tem inquietação, aí vem a preocupação, né? Então, talvez porque palavra também influencia muito nos nossos atos, né? na nossa forma de agir. Quando você fala assim, você está preocupado com isso? Eu estou preocupado com isso. Então, quer dizer, eu já estou... Já está pensando, né? Está pensando. Não, Cida, isso pior de tudo, eu estou pensando sempre o pior, né? Sempre, quando eu estou preocupado, eu estou pensando sempre no pior, né? Não vai acontecer nada daquilo que eu estou querendo que aconteça, vai acontecer totalmente o contrário do que eu quero que aconteça. Então, talvez a preocupação é que, de repente, eu trocaria por um cuidado, uma busca, uma análise, sei lá, talvez fosse por aí. A própria palavra diz preocupar. É ocupar previamente, ou seja, preocupar antes da hora, né? Se ocupar antes da hora. É ocupar a mente com previamente a mente, né? Com coisas que poderão acontecer ou não, né? E como é que vocês lidam com as suas inquietações? Oi, estão me ouvindo? Sim. Pode falar. Filho. Oi, Mami. Na verdade, eu estava aqui ouvindo vocês falando, e eu acho que a preocupação, ela sempre vem por conta de algum medo. Sim. Né? É o medo de ficar doente, é o medo de faltar dinheiro e não pagar as contas, é o medo de perder o horário do trabalho, é o medo de perder um compromisso. Então, eu acho que a preocupação, ela tem sempre um fundo de medo, né? E a inquietação deve ser um medo exacerbado de alguma coisa que te deixa ansioso e que você fica tentando, antes do tempo, já sofrer, né? Para tentar resolver uma coisa que não dá para resolver na hora. Fica nesse desassossego, né? Não consegue repousar, não consegue ter paz. Sua colocação é perfeita. Consegue serenidade. Né? Hoje, nós vamos aqui justamente juntos encontrar alternativas para a gente substituir esses medos por algo que nos ajude a vencer essas dificuldades de uma forma mais suave, né? Porque a preocupação, né, ela é um hábito. A pessoa se habitua a se preocupar. E para vencer um hábito, leva tempo. Então, a gente, no nosso estudo de hoje, ele vai nos trazer algumas dicas, né, de como a gente fazer para criar o hábito da serenidade, né, o hábito de viver o hoje sem essa inquietação, sem essa angústia, né, do medo e das preocupações. Porque, como diz Hamed, no livro As Dores da Alma, os preocupados vivem entorpecidos no hoje, por quererem controlar com seus pensamentos e sua imaginação os fatos do amanhã. Então, a pessoa está no hoje, mas a mente não está no hoje. A mente está no amanhã. Ou, às vezes, está até presa no passado, né? Está preocupada com alguma coisa que aconteceu e, muitas vezes, aborreceu e fica remoendo um passado, ou então fica nessa agonia de
imaginar as coisas do futuro e não vive o dia de hoje, né? Eu estou lendo um livro do autor Dale Carnegie. O livro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Ele diz que o maior problema que aflige os adultos é a preocupação. Ele conta assim um pouquinho do início da sua carreira, de como ele escreveu esse livro, né? Que ele estava recém-saído da faculdade, tinha muitos sonhos, mas de início ele não conseguiu nada além do que ser vendedor de motor de caminhão. E aí ele ganhava pouco, morava num quartinho mal cuidado, mal mobiliado, comia em lugares, né, de comida não muito boa. E aí ele resolveu, ele queria escrever livros, ele queria viver dessa atividade de escrever. E aí ele resolveu pegar e largar tudo e começar, né, se inscreveu numa faculdade, porque ele tinha ele tinha se preparado para ser um pedagogo, para ser um professor, e aí ele tinha muito jeito com oratória, e ele se inscreveu numa faculdade para ser professor de oratória, mas aí não foi aceito, aí ele foi para a Associação Cristã de Moços para dar aulas noturnas de oratória. E ele viu que aquelas pessoas que estavam lá no curso que ele dava eram pessoas que eram homens de negócio, eram vendedores, eram pessoas que queriam aprender a se comunicar bem, a colocar bem os seus pensamentos, né? Mas ele viu que por trás de tudo aquilo, todas aquelas pessoas tinham preocupações. E aí ele resolveu fazer daquela turma um laboratório em que ele fosse encontrando maneiras, né, dando algumas atividades para eles e fazendo com que eles descobrissem, né, foram juntos descobrindo fórmulas de como evitar essas preocupações. E daí surgiu esse livro, né, que a gente vai citar aqui alguns exemplos dele que são bem interessantes nessa questão da preocupação. Porque, na verdade, a preocupação ela é inútil. Ela gera uma aflição inútil. Como diz Emmanuel, no livro Rumo Certo, ele diz que, frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, que é respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que, em muitos casos, não se verificam como supomos, e, por vezes, nem chegam a surgir. Era o que a Alver estava falando. Às vezes, a gente só pensa coisa ruim, né? Só pensa no futuro, nas coisas ruins. Nas consequências. Naquilo que pode acontecer de ruim, que, muitas vezes, isso não acontece. E aí, a gente teve toda uma preocupação sem nenhuma necessidade, né? Foi inútil, porque aquela preocupação não mudou em nada a realidade futura, né? Na verdade, o que Emmanuel está dizendo aí só reforça o que Hamed falou anteriormente, né? Que a pessoa está preocupada com o amanhã, né? Que ele não vai ter condições de mudar em nada. Então, a aflição inútil, ela não modifica o futuro. Como é que a gente prepara esse futuro? Eu vou citar esse exemplo, que está lá no livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, em que o autor ele entrevista o C. William Owsley, que é um médico canadense que era considerado o pai da medicina moderna.
Ele diz que o melhor meio de nos prepararmos para o futuro é concentrarmos toda a nossa inteligência, todo o nosso entusiasmo no trabalho que estivermos realizando hoje, para que ele seja o mais soberbo possível. Esse o único meio existente de nos prepararmos para o futuro. Ele diz que nos seus relatos, né, o Sir William Owsley, falando para os seus alunos, ele aconselhava os alunos a começarem o dia rezando Pai Nosso. Porque ele diz, olha, o Pai Nosso já diz, a prece de Cristo já diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Porque o pão do ontem já passou. A gente não pode comer o pão que já comeu ontem. E nem pode comer hoje o pão que vai comer amanhã. Então, ele diz que só em falar essas palavras, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, já é um incentivo para que a pessoa viva esse hoje. Porque, em vez de ficar pensando, se eu perder meu emprego, como é que eu vou conseguir comer o pão? Como é que eu vou ter pão para comer? Ele não está dizendo que a pessoa não deva se prevenir, não deva pensar no futuro. Pensar pode. O que não pode é se inquietar. Que aí já é outra coisa. Pensar no futuro, se prevenir, trabalhar hoje, né? Como a Adriana colocou, planejar. Isso aí é importante, mas ficar inquieto, desassossegado, preocupado, com aquele medo do que pode acontecer no futuro, como é que vai ser minha vida, se eu perder esse emprego, o que é que vai ser de mim, né? E ele conta um caso interessante também, que esse médico canadense, ele dá uma dica. Ele dá uma dica. É que nós devemos viver em compartimentos diários, hermeticamente fechados. Ele disse que teve esse pensamento quando ele viajou no transatlântico e viu que o comandante, ele ia na ponte de comando, apertava um botão, e aí ele isolava partes, né, várias partes do navio, isolava hermeticamente partes do navio. Aí ele achou que aquilo era importante e que as pessoas deviam fazer isso, né? Deviam procurar aprender a controlar de tal modo o maquinismo, né? O maquinismo do corpo, da mente, de forma que lhe permitisse viver em compartimentos diários hermeticamente fechados. Nem se preocupar com o ontem e nem se inquietar com o amanhã. Então, se aprender a viver, né, se controlar, aprender a viver, criar o hábito de aprender a viver em compartimentos hermeticamente fechados, né, seria uma forma de evitar essas inquietações, né, de eliminar a inquietação. Porque o fardo do amanhã, acrescentado ao fardo do ontem e carregado hoje, ele diz que faz com que os mais fortes vacilem. Então, o fardo de cada dia já é muito pesado. Se a gente acrescenta o fardo de hoje, o fardo do ontem e o do amanhã, então, não dá para carregar. Aí a gente vai de encontro àquilo que a Bíblia diz, né, que o Evangelho diz, que Deus não coloca fardos pesados em ombros em ombros frágeis. Mas aí, se a pessoa pega o fardo do ontem e o do amanhã e coloca no hoje, não tem jeito. Ele não vai conseguir carregar, né? Então, por isso que é importante eliminar a inquietação. Algum comentário, gente? Podem. Eu não estou vendo aqui quem está. Vocês estão ouvindo a gente bem? Estamos sim, perfeitamente. Que bom.
Aí, Adriano, você fica de olho aí em quem é que está querendo falar, porque aqui a gente não Tá percebe. bem, pode deixar. Nesse caso, Jesus deu exemplo também, né? No Pai Nosso, ele dá-nos hoje. É. Então, por que nós devemos eliminar a inquietação? Né? André Luiz diz, se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasito a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. Então, um parasita é um ser que se aloja num hospedeiro e fica ali consumindo as energias daquele hospedeiro. Então, se não for retirado aquele parasita, ele vai consumir as energias até a pessoa sucumbir, né? Por isso que ele faz essa comparação. Por exemplo, numa enfermidade, a pessoa vai ficar pensando, né, naquela inquieta. Vou no médico, recebo um diagnóstico. E aí eu fico naquela inquietação. Ai, que eu estou com uma doença. Ai, quanto tempo que eu vou durar? Será que isso vai me matar? Será que... O que é que eu... Em vez de ficar nessa inquietação, nessa preocupação, o que é que tem que fazer? É buscar o tratamento adequado, procurar uma alimentação adequada, o tratamento, manter a tranquilidade o máximo, porque o fato de estar inquieto e desassossegado não vai diminuir a enfermidade. Contrário. Né? Pelo contrário, vai aumentar. Cidinha? Vai aumentar ainda mais. Oi. Eu achei muito interessante essa analogia que o André Luiz faz, né, do parasita, porque numa parasitose, o parasita, se a gente não eliminá-lo, ele vai tornar a doença progressiva, né, cada vez mais intensa, cada vez mais, o organismo vai ficar cada vez mais debilitado, e o parasita ele é diferente de um processo de simbiose. A parasitose é diferente porque o parasita, ele progride tanto que leva à extinção do hospedeiro. O simbiote, não, ele vai convivendo ali, né, com o seu hospedeiro e tem um equilíbrio ali, uma harmonia. Mas a parasitose, não. Se o organismo não receber ali o devido tratamento, pode levar à extinção mesmo do organismo vivo. E é muito interessante ele fazer essa analogia, porque, de fato, quem se perde, né, em inquietações, começam com pequenas inquietações, né? Então, vai um estágio ali mais inicial, inquietações de ordem menor, com coisas mais corriqueiras e tal, mas se a pessoa não cuidar, pode evoluir mesmo para tomar de conta da mente da pessoa. Sim. De tal modo que ela vai sucumbir mesmo, não vai dar conta. E é o que a gente vê, geralmente, assim, em muitos casos, de pessoas que surtam, né? Que a pessoa não dá conta de tanta responsabilidade, que vai acumulando sobre os ombros, que vai ali acumulando uma inquietação sobre outra, uma preocupação sobre outra. Chega um momento que a pessoa realmente espana e surta, e aí colapsa. Então é importantíssimo a gente estar atento, como se fosse realmente um processo obsessivo. Se não for tratado ainda no estágio de uma obsessão simples, aquilo pode evoluir até que a obsessão se torna muito grave e muito, muito difícil de ser combatido. Então é um alerta importantíssimo esse que o André Luiz faz, e muito oportuno essa reflexão de hoje. Outra coisa, por exemplo, se acontece uma ocorrência desagradável com a gente, então a gente vai ficar parado pensando nessa ocorrência desagradável, né? Não vai, é como se você fosse... a pessoa tem que agir como se fosse o rio, né? O rio vê um obstáculo, chega no obstáculo, ele não vai parar ali, ele contorna aquele obstáculo e segue. Da mesma forma que a gente tem que fazer. Aconteceu isso, vamos seguir. Não adianta ficar parado, né? Remoendo aquele acontecimento desagradável. Alvésio quer falar. Alvésio quer falar. Fala, Alvésio. Não sei se ele teve problema lá.
meu caro. Enquanto ele se organiza, aí a gente continua, né? Beleza, pode continuar. Então, por exemplo, se alguém cometeu um erro, por exemplo, se alguém cometeu um erro contra mim, por exemplo, alguém fez alguma coisa que me ofendeu, se eu ficar remoendo aquilo, não vai mudar, e vai ficar cada dia pior aquele pensamento, aquela inquietação. E o que tem que fazer? Enviar pensamentos de perdão, né? Pensamentos de paz para aquela pessoa. E se o erro for cometido por mim, sempre há tempo de corrigir. Em vez de ficar com remorso corroendo, fazer de tudo para não errar mais. E se também se alguém faliu no empreendimento, digamos assim, faliu no empreendimento, tem 2 caminhos. Ou parar, desistir de tudo, não vai diminuir o problema. Ficar inquieto, angustiado, não vai resolver. E se continuar trabalhando, deixar a preocupação com o que aconteceu, deixar que aquele acontecimento sirva só como uma lição, com certeza, mais adiante, você vai ter uma mudança na sua vida, porque você vai trabalhar e vai corrigir aquilo, vai fazer de uma forma diferente e vai seguir em frente com um resultado melhor. Então, por todos esses motivos, a gente precisa realmente eliminar a inquietação, vou dizer de André Luiz. E aí, se ele continua, né? Se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço. Porque servindo, você conseguirá esquecer-se. E ao esquecer-se no bem dos outros, você estará em paz, na força construtiva do bem. Então, é aquilo, né? Você está cheio de preocupações, então vai visitar alguém que está passando por uma dificuldade maior, liga para alguém para conversar, para saber como é que o outro está. Então, fazendo o bem, você esquece, Aí é onde a gente vê que os problemas nossos, né, são pequenos em relação a de muita gente. E aí o serviço ao próximo é essa força, né, que você vai encontrar para encontrar a paz, né? Cidinha, e uma coisa interessante é que ele não coloca essa condição de servir a alguém que está numa condição pior que a sua. Então, pode ser alguém que esteja numa condição, pode ser servir alguém em algo simples, Sim. Em algo mais trivial. O importante, pelo que eu compreendo aí da recomendação dele, é fazer o bem, é ser útil, né? É se ocupar para que a inquietação ceda lugar, né, a essa prestação de serviço, a esse servir desinteressado. Então, não precisa ser necessariamente alguém que está numa condição pior que a nossa, mas verdade. O fato de fazer alguma coisa por alguém, no bem, a gente já se coloca numa posição de utilidade, da gente ser útil, da gente ser produtivo, e isso traz uma satisfação, né? Tem muitas coisas pequenas que nos satisfazem, e que são muito boas para manter a nossa saúde mental, né? Exatamente. Porque as consequências da inquietação são terríveis, né? Emmanuel diz, né, no livro Palavras de Vida Eterna, ele diz que a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. E ele cita, né, que na maioria das vezes essa inquietação ela está presente num erro de cálculo. Por exemplo, a pessoa está tão inquieta, tão angustiada com algum problema, que muitas vezes ele pode, se ele for da área da construção civil, ele pode ter um erro de cálculo e comprometer toda uma construção, né?
às vezes também você vai naquela preocupação do dia, daquela angústia, você vai dar um medicamento a uma pessoa, você dá um medicamento numa dose errada, e aí a pessoa vai, né, complicar ainda mais a saúde da pessoa. Então, são coisas que são consequências muito mais, são desastrosas mesmo, né? Quantas vezes isso não acontece no trânsito, No por trânsito, exemplo, né? pessoas inquietas, né? Preocupadas com problemas, e outros, causa colisão, causa tragédia, causa acidente de trânsito. Isso Muitas mesmo. vezes é consequência de inquietação, preocupações, às vezes, exacerbadas, como a Bia falou. E aí, no livro do Dale Carnegie, ele fala que ele entrevistou o editor do jornal New York Times e ele falou, né, o editor do jornal falou que durante a Segunda Guerra ele estava num estado de ansiedade, de angústia tão grande, assim, de preocupação com o futuro por conta da guerra, que ele não conseguia dormir. Ele não dormia. Ele, no meio da noite, ele pegava uma tela, pegava pincéis e tintas, ficava de frente para o espelho e ia pintar o próprio retrato para vencer aquela inquietação. E aí ele só encontrou o equilíbrio, ele só conseguiu equilibrar a vida dele quando ele pegou uma frasezinha de um hino religioso que dizia assim: um passo é bastante para mim. E aí ele pensou, né? Porque no hino dizia assim: conduz-me, vigia os meus pés, não peço para ver a paisagem distante, um passo é bastante para mim. Então ele pegou essa frase, um passo é bastante para mim. E aí ele foi tentar viver cada dia, né? Do amanhecer à hora de dormir, ele foi procurando viver aquele dia de modo que ele, fazendo assim, ele venceu essa inquietação. Então, ele colocou como lema na vida dele essa frase: um passo é bastante para mim. Então, é como se a vida da gente, né, é feita de muitos passos. Cada passo é um dia. Então, esse dia, que a gente possa viver cada dia da melhor maneira. Para conseguir evitar essa inquietação. E ele conta também um outro caso, que esse é até mais emblemático, assim, mais forte. Ele diz que, também na Segunda Guerra, um oficial, ele estava num estado assim de angústia tão grande por conta da guerra também, porque ele era encarregado de recolher os pertences dos soldados que morriam, fazer a contabilidade de quantos mortos naquele dia, quantos hospitalizados, quantos desaparecidos, e isso deixava ele numa angústia tão grande que ele ficava pensando se ele ia conseguir sair dali, se ele ia conseguir conhecer o filho que tinha 1 ano e 4 meses. Então, ele ficou num estado de inquietação, de preocupação tão grande, que ele perdeu 17 quilos, ficou só pele e osso. E aí mandaram ele para o dispensário do Exército. E aí, lá, o médico do Exército falou para ele assim, para ele pensar na vida como se ela fosse uma ampulheta, que por aquele canalzinho da ampulheta só passa um ou 2 grãos, né, de areia durante, né, o período de um dia. Então, por mais que ele se esforçasse para fazer passar mais do que um grãozinho de areia, ele não ia conseguir. Então, que ele vivesse dessa forma, um grão de areia de cada vez, uma tarefa de cada vez. E aí ele conseguiu superar e
a guerra acabou, ele voltou para casa, conheceu o filho e tudo mais, né? Então, é isso. A pessoa chegou a estragar a saúde, né? Ficar à beira da morte por conta de inquietação, por conta de preocupação, né? Eu achei esses dois exemplos, assim, bem, bem claros para a gente. E o maior conselho é o próprio Jesus que nos dá, né? Quando ele diz, não vos inquieteis. Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui ele já colocou por terra, né, a inutilidade da inquietação, que não vai acrescentar nada. O que é um côvado? É o espaço da mão ao cotovelo. Quer dizer, esse espaço, essa medida, por mais que você se inquiete, você não vai conseguir acrescentar isso à sua altura, né? Não vai mudar nada. E ele continua. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, Jesus, ele não negou a importância da previdência, do trabalho, né, que gera o progresso. Ele não foi contra isso, não. Porque quando ele diz, né, olhar as aves do céu, que não fiam, não plantam, não recolhem celeiros, mas o nosso Pai as alimenta. Quando ele diz isso também, não quer dizer que as pessoas devam ficar inertes, né, sem se preocupar com o que vai comer amanhã, ou no hoje, ou qualquer dia que seja. Ele não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que a inquietação, o desassossego não vai acrescentar em nada. E quando ele diz assim, pois estas coisas os gentios buscam. Por que os gentios? Porque os gentios não acreditavam em Deus, não tinham a confiança em Deus. Então, é aí onde entra a questão da confiança. Quando a gente se inquieta muito, é porque a gente não confia em Deus, não confia na providência divina. E nem nós próprios. E muitas vezes nem nós mesmos, né? É questão de fé, né, Cidinha? Então, Sim. A inquietação está diretamente relacionada a uma pouca fé, né? Uma fé vacilante, né? Exatamente. Falta de segurança na providência divina. Porque se Deus nos colocou aqui nessa terra e nos deu todas as condições para que a gente possa viver aqui nessa terra, Ele não vai nos abandonar. Se a gente pensar, né? Se a gente pensar assim, eu sou filho de Deus, Deus me criou, Ele me ama, Ele não me abandona. Não basta isso para a gente pensar e confiar nele e vencer a inquietação? Basta E fazer a nossa parte. E né? fazer, claro. Fazer o que nos cabe. Né? Exato. Porque se a gente não fizer a nossa parte, se fosse assim, o ser humano ia ficar toda a vida no estado de primitivismo, né? Não ia haver evolução, né? Progresso. E aí onde entra, né? É a confiança. Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele diz, né, que com essas palavras, não se pode ver nessas palavras mais do que uma alegoria poética da previdência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. Né? Cada um tem que ajuda-te e o céu te ajudará. Né? É assim que nem sempre os socorre com ajuda material. Inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos
das dificuldades. É aí quando ele dá aquele exemplo, né, do homem que está lá no deserto, morrendo de sede, e aí, de repente, ele tem um pensamento de seguir por uma determinada direção, e aí ele segue naquela direção e encontra um oásis. Então, Deus não mandou a água assim para ele matar a sede naquela hora. E ele ficar parado lá esperando. E ele ficar parado esperando, né? Mandou a intuição, o pensamento, a ideia de seguir por aquele rumo para encontrar o oásis e ali conseguir matar sua sede. Então, é assim, ele nos dá condições de pensamento, mas não dá a coisa pronta, não. A gente tem que ir em busca, né? E aí, Emmanuel também vai nos dar, né, algumas orientações a respeito de como a gente vencer as inquietações, né? Considerando que as inquietações em nós que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos, de quando em quando, as induções que nos possam impelir a intranquilidade. Então, já que ninguém vive só, né, nós estamos em família, em sociedade, o que é a angústia, a preocupação de um vai afetar todos, né? Então, aí a necessidade da gente procurar fazer essas observações, observar nós mesmos, para ver até, né, o que a gente pode fazer para evitar essa intranquilidade, né? Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espírito perfeito. Então, acontecerem coisas desagradáveis, erros que nos angustiem, que nos inquietem, né? Isso é comum que aconteçam, mas por que isso acontece? Porque nós vivemos no planeta dos homens, não dos anjos, né? A gente ainda está naquela condição de espíritos imperfeitos. Então, isso vai ocorrer. E aí é quase impossível seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a Divina Providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los, né? Então, a reencarnação é um desses recursos que Deus nos dá para a gente corrigir os nossos erros e evitar as nossas inquietações, né? O povo está calado. Muitas Olha reflexões. como Leila. Será que o povo está gostando dessa aula? São muitas que estamos reflexões. refletindo. Eu estava aqui lembrando, dona Cida, que uma vez eu estava assim, muito angustiada, sabe? Eu não lembro o que era a situação, não. E aí eu abri meu e-mail e aí tinha uma mensagem assim: se Deus não desampara nem os pássaros do céu, quem dirá um filho da terra? E aí eu fiquei pensando, né? Porque assim, os pássaros, eles sempre encontram acolhida, encontram alimento. Imagine um filho de Deus, né? E aí muitas vezes a gente põe a nossa fé à prova. Assim que começou a aula, eu lembrei dessa mensagem que eu abri. E assim, foi uma luz mesmo, porque assim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, sabe? Mas às vezes a gente fica cambaleante, a gente né, fica fragilizado. E aí quando você escuta assim, você fala, pois é, se Deus não desampara nem os pássaros do céu, né, que lhes mostram a acolhida, que lhes mostram o alimento, quem dirá um filho teu? Então acho que isso vem reforçar a nossa fé também, que a gente precisa fortalecer. E as inquietações, muitas vezes a gente fala assim, mas eu fico pensando nisso, só que não vai resolver, só que você é um teste mesmo, uma aprovação. E aí se você não tiver com a cabeça boa, se você não estiver centrado, se você não tiver com fé, você acaba vacilando. E aí foi isso com a história que a senhora contou, né, do soldado. Você acaba sendo vacilante mesmo, porque você se apega tanto àquela dificuldade, e assim, por isso que a gente sempre tem que pensar no amanhã.
Porque, assim, vai se resolver. Normalmente, né, Leila, quando a gente está com um problema, a gente foca no problema e não na solução. Então, se a gente começar assim, a aprender a mudar o foco, em vez de focar no problema, vamos focar na solução, vamos buscar a solução. Porque esse é o caminho que a gente precisa trilhar. É sempre buscar a solução. Porque, e não ficar remoendo o problema. É porque colocando o foco no problema, aí chega a preocupação e a inquietação, né? Você não raciocina para resolver. Bloqueia. A mente fica bloqueada. Continuando aí, aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Então, é a aceitação, é a confiança, é a fé, né? Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo. Mas não te prendas à lembrança de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã, com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Então, pensar no que aconteceu lá atrás e trazer sempre se prender a essa lembrança negativa, não tem como construir o amanhã. Porque o amanhã se constrói com coisas positivas, dependendo com a experiência, e não com o fato desagradável. Se constrói o amanhã com a experiência que veio a partir do fato desagradável, daquilo que trouxe aquele ensinamento, a partir daí, e não o fato em si, né? Libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou a cada um, para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho em que vives não te causem desequilíbrio. O guardar o ressentimento, né? A falta de perdão também. É o que a gente já viu antes, né? Na questão quando as pessoas erram contra nós, a gente ficar remoendo, né, esse fato e não seguir adiante e não enviar para aquela pessoa pensamentos de paz. Então, isso vai só prejudicar a saúde. E a gente sabe que o perdão, ele faz bem para a mente, mas também faz bem para o corpo, né? E ele finaliza essa mensagem, né, dizendo que não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. A gente sabe de pessoas que têm problemas de saúde, né, que estão enfermas, né, como aquele caso que eu trouxe no outro estudo, que uma senhora ela estava com câncer, ela tinha diabetes, tinha câncer, ficou cega e passava o dia no telefone ligando para outros pacientes para animar os pacientes, para fazer com que eles adquirissem força para continuar lutando, né, contra os seus problemas de saúde. Então, é isso. Não tem doença e cansaço que faça com que você não possa servir ao próximo, né? Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Essa mensagem está no livro Calma, de psicografia de Chico Xavier. Então, o que é que nos cabe fazer para evitar essas inquietações? Seguir Jesus, né? E o autor do livro que eu estou lendo, o Dale Carnegie, ele diz que
Um dos mais espantosos comentários sobre a maneira da vida atual é que a metade dos leitos existentes em nossos hospitais é reservada a pacientes que sofrem de distúrbios nervosos e mentais. Pacientes que caíram sob os fardos dos ontens acumulados e dos terríveis amanhãs. No entanto, a grande maioria dessa gente estaria pelas ruas hoje, vivendo uma existência útil e feliz, se tivesse apenas seguido as palavras de Jesus. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã. Ou então, as palavras de Sir William Owsley. Viva em compartimentos diários, hermeticamente fechados. Então, é uma coisa bem simples, né? Não é simples? Não se inquietar pelo dia de amanhã. Só que a gente complica a vida, né? A gente tem um fardo e a gente tem uma cruz e bota mais umas pedras penduradas, né? As pedras de ontem, as pedras da manhã, e aí a cruz fica insuportável, né? Mas aí vem Jesus para nos dar botar essa almofadinha aí debaixo da cruz e nos dizer: não andeis inquietos pelo dia de amanhã. Oi, mami. Oi. Eu estava aqui pensando, né? Voltando naquele slide lá da confiança, eu acho que as ansiedades, né? Os problemas psiquiátricos e psicológicos de hoje em dia na humanidade é porque a gente tanto vive numa sociedade que tudo é muito acelerado, né? Tudo é muito acelerado, né? A gente toda hora tem uma atualização de uma coisa, por exemplo, a gente trabalha para ter um carro, a gente trabalha, fica naquela correria para ter um carro, e aí o carro de hoje a gente conquistou, mas aí já saiu uma atualização de um carro com outras, né, com outras vantagens. Aí a gente trabalha para aquilo ali. Aí sai um celular, e o celular fica obsoleto. Aí a gente trabalha, a gente vive correndo, né? Então, o mal da humanidade hoje em dia né, as ansiedades são muito por conta dessa aceleração de tudo, né? Que veio com a internet, com né, a informação chegando muito rapidamente. E aí a gente se pega muito nos e se's, né? E se amanhã, né? E se sair um celular novo, será que eu vou ter dinheiro para isso? E se eu ficar doente? E se a gente fica muito cheio dos e se's, né? E é isso que adoece a gente, porque a gente fica com eternos e se's na vida. E aí a questão da confiança, realmente, quando a gente confia em Deus, na resolução que Deus tem para as coisas, a gente realmente não fica com em si, né? A gente tem a certeza. E aí a fé vacilante é aquela, né? Eu confio em Deus, mas e se acontecer tal coisa? Eu confio em Deus, mas e se a Covid piorar? Eu confio em Deus, mas e se eu perder meu emprego? Eu confio em Deus, mas e se? É sempre um mas e um e se, né? Então, eu acho que na prática, se a gente evitar essas duas coisas, o mas, eu confio em Deus, mas, e parar de ficar pensando nos e se's, né? E viver esses compartimentos diários sem a interferência, se hermeticamente, eu entendo que seja sem a interferência do ontem e do amanhã, né? Sim. Viver ali o dia, exclusivamente aquele dia, né? Então, como uma pessoa ansiosa que eu sou, eu preciso de aplicações práticas. Então, eu acho que eu vou levar isso, tentar viver com menos e se's e ter uma fé com uma confiança com menos mas, né? Então... Isso, Camila, é muito importante o que você está falando, e lembrando que a fé, Camila, a gente
constrói. A gente não nasce com fé. Uns já nascem com isso, esse sentimento já mais evoluído, né? Mais ostensivo, mas outros não. E a gente vai construindo. Ao longo da vida, a gente vai construindo, vai construindo a fé no dia a dia. Com as dificuldades, né? A cada dificuldade a gente vê o tamanho, a gente percebe o tamanho da nossa fé. Né? Ciro, está me ouvindo? Tô. Pode falar, Alberto. Não, é porque deu problema aqui no meu fonezinho aqui. Não, eu só queria pegar uma carona aí com a Camila. A Anete Guimarães, ela fala na palestra dela que o nosso maior problema é quando nós formulamos uma frase e logo em seguida a gente coloca um mais. Esse mais, ele sempre vem acompanhado de um problema. Mas, bom, eu estou trabalhando hoje, estou ganhando razoavelmente bem, mas aí você pode esperar que venha um problema na frente. Né? Então, o mais é realmente uma situação bem complicada, como a Camila disse. E o se a gente nem se fala, né? Porque tudo a gente tem que colocar o se. Bom, eu tô bem pra caramba, mas e se amanhã amanhecer doente? Bom, eu tô assim, mas e se amanhã acontecer isso? Ah, mas eu tô assim, mas e se acontecer isso? Né? Então, essa inquietação, eu vejo ela, assim, para mim, eu vejo ela assim também como uma coisa, como o Adriano até já tinha colocado atrás, é uma forma de que a gente tem que... essa confiança é uma confiança assim, que nós precisamos. Nós não podemos deixar que... Nós não podemos esquecer a inquietação, porque, de certa forma, a inquietação ela tem de funcionar para a gente como uma forma de vamos dizer assim, de suporte. Porque no momento em que eu me preocupo com o dia de amanhã, eu estou querendo já deixar alguma coisa esquematizada. Agora, eu não posso me inquietar com isso, eu tenho que me planejar para isso. Né? E aí o que acontece com a gente, na maioria das vezes, é assim, a gente se inquieta. Eu preciso disso amanhã. Então, eu já começo a sofrer hoje, porque eu não tenho certeza se amanhã eu vou conseguir. Mas é positivo que você pense que amanhã você precisa de acordar de manhã para ir para o trabalho. Mas você não pode se inquietar, mas e se o relógio não despertar? E se eu perder a hora? E se estiver chovendo? E se o carro quebrar? E se no momento que eu estiver saindo o carro furar o pneu? Essas coisas que a gente tem que evitar. Agora, nos planejar o amanhã é positivo. A nossa reação desse planejamento é que ela precisa ser estudada, porque ao invés da gente ter uma reação, ter um planejamento, a gente transforma esse planejamento numa inquietação e numa preocupação, que aí não resolve. É como vocês mesmos disseram, olha, a gente tem que confiar. Confiar em Deus, sim, mas confiar primeiro, né, naquilo que você está planejando, você que vai realizar aquilo, vai contar com a ajuda de Deus, sim, mas como a Ruda disse, nós temos que confiar em nós também, porque se a gente não confiar na gente, como que nós vamos realizar isso? Vamos esperar que Deus venha e realize para nós? Não, ele vai nos dar a condição. Agora, a força, a iniciativa tem que partir de nós, não existe uma outra forma. Né? Nós é que transformamos esse planejamento de amanhã, que é muito positivo, numa inquietação, porque a gente começa a colocar se mais, e acaba que isso, ao invés de um planejamento positivo, um pensamento positivo, ele se transforma num pensamento negativo e numa inquietação, que vai se transformar numa situação muito negativa para a gente, porque, ao invés de ajudar, vai atrapalhar, né? Vai acarretar até problemas de saúde, né? E quantos estados, né? Quantos surtos, quantos suicídios, quantas coisas, né? Desastres, né? Tragédias não ocorrem por conta disso, né? Dessas inquietações que chegam a um ponto que explode, né? Não suporta, né? É por isso que tem que fazer aquilo mesmo que o livro fala, né? Deixar passar os grãos de areia regularmente, né?
um de cada vez na ampulheta, porque senão a gente vai estar destinada a romper a estrutura física e mental, né, da gente. E aí vamos seguir Paulo. Além de seguir Jesus, vamos seguir Paulo, quando diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Né? E aí, gente, para finalizar, já estamos no finalzinho da nossa conversa, vou passar um dever de casa para cada um. Depois, se vocês quiserem, a gente pode colocar isso aí no chat. Por que você não faz a si mesmo essas perguntas e escreve num papel as respostas? Tenho tendências para adiar a vida presente, a fim de me preocupar com o futuro, ou ansiar por algum roseiral mágico que está além do horizonte? Será que eu tenho essa tendência? Então, fazer essa pergunta para si mesmo e escrever a resposta. Costumo amargurar, às vezes, o presente para lamentar coisas que aconteceram no passado, coisas que estão totalmente resolvidas? Levanto-me pela manhã resolvido a apanhar o dia, a tirar o máximo de proveito das 24 horas? Posso tirar mais proveito da vida vivendo em compartimentos diários hermeticamente fechados? Quando começarei a fazer isso? A semana que vem? Amanhã? Hoje? Então tá aí o nosso dever de casa. Eu acho que eu vou ficar de recuperação nesse dever de casa. Mas dever de casa é aquele que a gente faz várias vezes, Alves. Então, até pegar o Pois jeito. é, Adriano. Mas não tem nem jeito de a gente copiar de alguém isso aí. Tem que ser, né? Se tiver jeito de fazer isso aqui copiando de alguém, né? Ou de alguma coisa. Copiar de alguém não resolve também, não. Cada um resolve, fazer então, o seu. Resolve. Cada um tem que fazer o seu. É por isso que eu olhei aqui agora. Inclusive, Alves, o autor do livro, ele diz que a gente deve fazer disso uma constante, ter um diário. E até pedir aos familiares, né? Dizer, ó, quando vocês me virem fazendo o contrário do que eu me propus, vocês me falem, que aí vocês vão ganhar $1. E aí você vai falir. A gente vai falir. Aí a gente vai ficar pobre, não vai ter nada, vai ficar pobre. Gente, quando eu errar aí, você me avisa que eu lhe dou $1. E aí você vai ficar pobre. Ainda mais na cotação que tá, né? Só aumentando. Então. É melhor negociar em real mesmo, porque... Pois é, gente, é isso aí. Adiante, você pode colocar essas perguntinhas aí A gente vai colocar, eu posso colocar aqui no chat, mas a gente coloca lá no site do Guilhom, quando a gente publicar essa aula de hoje, com o link do vídeo e tal, a gente publica essas perguntas lá no endereço também. Deixa eu colocar aqui o endereço do site, que fica mais fácil o pessoal copiar pelo menos somente um endereço, né? Eu esqueci de colocar aí a citação, eu vou colocar, viu? Tá. Vou colocar e vou mandar para você, aí você junta, que eu esqueci de colocar. Essas perguntas estão no livro, né? Como vencer a preocupação e começar a viver. Uhum. Ó, tô colocando aqui no chat, pessoal, o endereço do nosso site, o site do Guilhom, onde estão reunidos lá todos os conteúdos das nossas aulas virtuais, e onde vai estar o conteúdo dessa aula de hoje aqui, tá bom? Aí é só conferir lá depois. Quem quiser já pode clicar aí agora, que já fica salvo no seu computador, no seu celular, a pagininha aberta. E aí, quando a gente publicar, aí nos próximos dias, vocês vão ver aí as perguntas e todo o conteúdo, inclusive com o link para essa aula de hoje. Gravado. Inclusive, eu recomendo a leitura desse livro, viu? Ele tem PDF. Ótimo. Eu vou esperar você colocar lá, Adriano, porque eu estou sem dinheiro agora. Aí dá um tempinho até você colocar lá, a gente arruma um dinheiro para poder responder, para pagar essas... Já diminui a dívida, né, velho? Já diminui a dívida. E aí eu vou mandar também o link para vocês baixarem o livro, se vocês quiserem. Eu estou lendo ele em PDF, é muito bom, gente.
nos ajuda muito. Manda aí, Juntamente com o Cristina, Evangelho de Jesus, né? eu sou inquieto até dormindo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de você, muito obrigada pelas contribuições, muito obrigada por nos escutar com paciência, né? Nós que Valeu, foi muito agradecemos. bom. Vamos fazer a nossa oração. Isso. Depois nós retornamos aqui para o registro do encontro de hoje. Então, nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, elevando a Deus um pensamento de agradecimento a Ele, pelo nosso estudo da tarde de hoje, por aquilo que aprendemos para facilitar, melhorar as nossas vidas, nos livrando das inquietações, pelos conselhos dados pelos bons espíritos superiores, como André Luiz, como Emmanuel, e principalmente como Jesus, que nos traz no seu Evangelho as lições imorredoras que nos servem de roteiro para a nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor, e em Teu nome queremos encerrar o nosso estudo desta tarde. Fica conosco, Senhor, e que a Tua paz nos invada os corações, e que assim seja.